Olá, muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a essa live tão especial que a gente planejou aqui no Instagram da Horta Comunitária Joana de Ângeles. Esperando ansiosamente por vocês. Que legal! Vamos falar sobre o lixo que a gente gera, já que a gente está começando essa semana Lixo Zero, uma programação que acontece em nível nacional e que Novo Hamburgo e outras cidades da região, outras cidades do Brasil estão engajadas, e a Horta Comunitária Joana de Ângeles também tem aí uma vasta programação muito legal, que inclusive os voluntários já deram início e que toda a comunidade está convidada a participar. Então, vou aguardando a entrada de todos vocês para a gente começar esse bate-papo e para introduzir a vocês que ainda não conhecem o trabalho que é desenvolvido pela Horta. Vou fazer essa apresentação, essa breve explanação, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais desse projeto, que é um exemplo de voluntariado para todo o Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos. Certamente a gente vai aprender muito com os profissionais que a gente convidou para fazer esse bate-papo com a gente. Já vou falando um pouquinho para vocês sobre quem vai estar aqui conosco. Eu vou receber de início aqui para a nossa live a Geraldine Hennemann Leão. A Geraldine, que é gestora ambiental e é embaixadora do Lixo Zero aqui em Novo Hamburgo. E também na sequência a gente vai falar com o professor Germano Gittler. Ele é agrônomo da Universidade do Estado de Santa Catarina e ele foi o responsável por criar um método revolucionário de compostagem de orgânicos, o método Lajes de compostagem, que está sendo inclusive utilizado na horta comunitária. Então, gente, temos muito o que falar, temos muito o que aprender e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para todos nós. Então, vão entrando, vou acenar para alguns de vocês aqui. Ó, já temos a minha convidada, a primeira convidada, a Geraldine já tá aí, coisa boa. Então, pra gente não perder tempo, porque a gente só tem uma horinha, né? Uma horinha eu tenho certeza que vai ser curta pra gente conseguir dar conta de todos os assuntos que a gente quer abordar aqui nessa live. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos assistindo, e para quem não puder estar conosco até o final, que está entrando agora, não vai poder participar, vocês fiquem tranquilos que a gente vai salvar essa live, ela vai ficar aqui no feed da Horta para que vocês possam assistir posteriormente, tá bem? Então, gente, ó, sejam bem-vindos. Essa é uma live que nós aqui da Horta Comunitária programamos, em especial por conta da Semana Lixo Zero. Eu me chamo Roberta Psichel, sou jornalista e voluntária da Horta e eu vou conduzir então esse bate-papo aqui para a gente falar com esses dois grandes profissionais e seres humanos, hein? São altamente inspiradores, eu já pude conversar antecipadamente com eles e eu adorei o bate-papo com cada um deles. Antes da gente começar, então, eu quero fazer uma breve introdução sobre a Horta Comunitária. A Horta foi fundada em Novo Hamburgo, no bairro Rondônia, há 30 anos. E foi comemorado, inclusive, esse aniversário de 30 anos agora em setembro desse ano. E o objetivo da Horta é atender crianças, jovens e suas famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje são mais de 120 famílias cadastradas e elas são beneficiadas por cestas básicas obtidas de doações da comunidade. O projeto também se mantém a partir das feiras que acontecem na horta aos sábados, e onde são vendidas então hortaliças, temperos, onde são também preparados pães, geleias que são comercializadas nas feiras que acontecem aos sábados. E que vocês que são aí da comunidade podem frequentar e fazer parte desse projeto também, certo? A Horta também faz bazares, onde são comercializados produtos, então, a preços super acessíveis, né? E a partir de doações que a comunidade faz. E, além disso, também acontecem eventos específicos para datas especiais, para que se possa, então, mobilizar a comunidade para beneficiar essas crianças carentes, essas comunidades que a Horta atende. Então, hoje são mais de 200 voluntários que são administrados aí de uma maneira muito diferenciada, como se fosse um organismo vivo, aí um projeto administrativo muito legal
que eu tive a oportunidade também de conhecer. Gilmar, que está aí nos assistindo, pode dar mais detalhes sobre isso, e também é possível acessar todos os projetos que a Horta desenvolve e como poder contribuir, além, né, do trabalho voluntário, de maneira oferecendo um valor financeiro mensalmente, né, entrando então para poder auxiliar e manter esse projeto. Um objetivo da Horta, então, é até 2025 se tornar uma referência na transformação de vidas, construindo uma sociedade mais justa e sustentável através da caridade. Tá aí, então, um pouquinho do que é o projeto lindo que a Horta Comunitária desenvolve e que todos nós, de alguma maneira, podemos contribuir, fazer parte, certo? Vamos convidar, então, a Geraldine para começar esse bate-papo com a gente? Vou chamar ela, então. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Lixo zero. Aqui. Fiz o convite para ti, Geraldine. Vou dividir essa telinha aí com a Geraldine, então, a nossa primeira convidada da noite. Olá, boa noite, Geraldine. Olá, olá. Tudo certo? Tudo bem? Tô arrumando aqui minha câmera para baixar um pouquinho, que tá meio alto, eu acho. Também vou ajeitar aqui. Não vou mexer muito para não voar o celular aqui. Tá bem, se estão nos ouvindo, pessoal, façam algum sinal ali para dizer pra gente se tá tudo ok com a transmissão. Ó, tem um legalzinho ali. Que bom, que bom. Ótimo. Geraldine, então, te apresenta, conta pra gente o que tu fazes dentro do Lixo Zero, esse movimento tão importante que a Horta também pegou junto e está participando durante essa semana. Certo. Então, eu sou a embaixadora Lixo Zero na cidade de Novo Hamburgo, né? Esse é um trabalho voluntário que eu me aproximei dele, na verdade, lá em 2016, quando eu conheci o movimento num evento que eu fui em Porto Alegre, que Porto Alegre já desenvolvia esse movimento, todas essas atividades, desde 2014 lá na cidade. E eu, sem querer ou querendo, né, caí nesse evento em 2016 e super me identifiquei, me apaixonei pelo conceito, pela metodologia, pelo movimento. E logo entrei em contato com o Instituto Lixo Zero na época, né? E eles me convidaram para promover em Novo Hamburgo eventos voltados para o conceito. Em 2016 eu não tive condições, eu até corri um pouco atrás, assim, fui atrás de pessoas para me ajudar, mas eu ainda trabalhava com consultoria na época, não consegui. Mas aí, em 2017, reacendeu aquela vontade e resolvi começar a fazer os eventos vinculados com o Instituto, né? Então, naquele momento eu comecei a promover o Lixo Zero em Novo Hamburgo. De 2017 até 2020, agora ficou um pouco tímido, assim, porque eu também tive um pouquinho de dificuldade de fazer mais eventos. Eu tive uma gravidez no meio do processo, baixei um pouco o ritmo, mas aí esse ano tinha colocado como meta voltar, né, a atividade. A pandemia surgiu junto, mas a gente conseguiu retomar aí de forma mais virtual. Então eu sou uma voluntária, como todas as pessoas que trabalham no Lixo Zero, né, em todo o país, ou fora, né, que também é um movimento internacional. Sou uma voluntária que estou tentando trazer esse movimento para Novo Hamburgo e melhorar a gestão dos resíduos aqui da nossa cidade, né? Não somente da nossa cidade, porque o problema dos resíduos, o problema do lixo, ele é global, mas a solução sempre começa local, né? Sempre é onde a gente está. A gente precisa fazer local para atingir global. Então, esse é o propósito, a gente movimentar e fazer a diferença. Joia! Então, Geraldine, eu já lanço a primeira pergunta para ti, que eu acho que é o desafio maior que a gente tem enquanto indivíduos, né? Tu falaste da importância do movimento local, mas também falando contigo e falando com o professor Germano, com quem a gente vai conversar na sequência, ele é um movimento que tem que partir de nós
seres humanos, indivíduos também, né? Então eu queria saber se a proposta lixo zero, ela é possível. Como é que a gente pode dar esse primeiro passo? Eu não sei se para você está cortando aqui a minha imagem, eu acho que a minha internet que não está muito legal. Eu não ouvi o final da tua pergunta, se tu puder repetir, por favor. Claro. A minha pergunta é, já que a gente tem que também começar de maneira individual, de que forma que a gente pode ter uma vida lixo zero? Oi, trancou. Tá cortando um pouco a transmissão? Marcos, desliga tudo aí, por favor. Eu tô com dificuldade aqui, eu até tô olhando se a minha internet tá ok. Eu não consegui te ouvir porque pra mim tá falhando. Tá de fone, Geraldine? Tô de fone. Não, tá cortando, eu acho que é a minha internet. Acho que é a minha internet. Tá. Mas a minha pergunta, tu conseguiste... Deixa eu tirar aqui, vamos ver. Conseguiste ouvir a minha pergunta? Não, mas agora eu tirei o fone, vamos ver se melhor. Tá. Eu tô te ouvindo bem. Estás me ouvindo? Agora sim. Acho que era o fone mesmo. Então, tá bom. A minha pergunta para ti é se essa proposta lixo zero, ela é viável para nós, indivíduos? Qual é o primeiro passo? O que, que a gente precisa virar aí de chave para fazer isso acontecer? Sim, não, com certeza. Aliás, o começo, né, o princípio, o start tem que ser individual, sempre, né? Porque por mais que tu pense em uma empresa ou uma prefeitura ou qualquer setor, todos eles são formados por pessoas, né? E a gente precisa ter iniciativa do indivíduo para a gente poder levar para as comunidades maiores, né? Então, é super possível. O termo lixo zero, ele é bem... ele é um pouco... Ele instiga, né? Ele parece um pouco utópico. Como assim lixo zero? A gente não fala que é resíduo zero. A gente fala que é lixo zero. A meta é lixo zero. Lixo é ruim, é pejorativo. É a mistura que a gente faz dos resíduos que tornam aquilo um lixo que não pode ser reutilizado. E a meta lixo zero é a gente reduzir ao máximo o número desse material, né, o volume desse material, reciclar todos os materiais da melhor forma possível e eles serem reintroduzidos na cadeia produtiva, sejam eles orgânicos ou não, né? Eles sempre podem entrar ser reempregados na cadeia produtiva e se não podem, aí eles são lixo, aí eles precisam ser repensados. Que a gente fala que o lixo mesmo é um erro de design. Ele precisa ser repensado, reformulado e banido, né? Ou banido. Então, é super possível a gente ser lixo zero ou estar a caminho de ser, porque não depende só também, eu coloco a responsabilidade em cima de nós, né, de cada um, mas claro que existem outros fatores, outras situações que a gente precisa também responsabilizar aqueles que estão no jogo. Né? Então, aí, às vezes um produto que tu muito precisa ali, alguma coisa que tu demanda e que não tem uma solução. Então, daí a gente vai lá e faz a cobrança. Ó, tô fazendo a minha parte. Agora, o que vocês como empresa ou vocês como prefeitura vão fazer, né? A favor também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para aquilo que a gente gera. A gente precisa olhar o resíduo que a gente tem na nossa residência, pegar a nossa lixeirinha, nosso coletor ali de resíduos mesmo, olhar para ele e ver o que eu estou gerando. O que eu posso tirar, o que eu posso reduzir, e tá, cheguei num volume tal, é isso aqui que eu vou gerar. O que eu posso fazer para otimizar? Para onde eu vou encaminhar? Onde eu quero que esse material chegue e não vá parar num aterro, seja enterrado, porque não temos mais condições desse processo linear, né? A gente já esgotou os recursos naturais. E não faz sentido a gente estar enterrando aquilo que a gente já tirou. Vamos colocar de novo na roda, vamos colocar de novo no ciclo e reutilizar aquilo que a gente já extraiu. A gente não precisa extrair mais. A gente já tem material suficiente aqui rodando. É só reempregar eles. Então, te ouvindo, Geraldine, a gente tem que também ter um olhar para aquilo que a gente consome.
né? As escolhas que nós fazemos enquanto consumidores, elas também determinam o lixo que a gente vai gerar, né? Com certeza. Com certeza. E daí entra a nossa responsabilidade também. Claro que a gente está sempre se relacionando, né? Então é nós e o outro. Então eu vou começar a prestar atenção no que eu estou consumindo, de onde aquilo vem. Lixo zero ele é bem amplo, né? São várias questões envolvidas, não é só o ambiental, tem o lado social, tem o lado econômico. Então a gente precisa ver de onde está vindo, qual é a extração, da onde que aquilo surgiu, e para onde ele vai, né? Então, assim, tu tá vendo que a empresa ali que tu consome não tá tendo uma prática legal, tu vai lá e tu vai. Hoje tá aberto os canais de comunicação, né? E a gente tem que ir para cima mesmo e questionar, porque quanto mais pessoas fizerem isso, mais a gente vai mais eles vão se sentir cutucados, né? Vão se sentir incomodados e muitas empresas já mudaram por causa disso, né? Então, se a gente vai lá e faz o nosso papel de consumidor, eu não quero mais consumir se for desse jeito, elas vão querer mudar. Elas vão mudar porque elas querem vender, né? Então, não tem muito erro, né? É uma receita que funciona. Tá um pouquinho baixo o teu áudio, mas acho que é uma questão só de tu falares um pouquinho mais alto, Geraldine, porque tá bem nítido, é só o volume da tua voz, que de repente se tu conseguires aumentar um pouquinho já tá super bom. E deixa eu te perguntar então, já que a gente está na Semana Lixo Zero, como é que o pessoal que está nos assistindo pode engajar nessas atividades? Sim. Bom, primeiro, participar, né, do evento. A gente está com um evento aí que a gente é uma semana, mas é uma semana otimizada de 10 dias. Começou sexta-feira, o evento vai até o dia 1º. Então, a gente tem atividades de Novo Hamburgo e tem atividades de outras cidades de todo o Brasil, né? Então, tem o site do nosso coletivo Lixo Zero RS, que ali aparece a programação das cidades do Rio Grande do Sul, e tem também o site do Instituto Lixo Zero Brasil, que aparece a programação das cidades do Brasil, todo o Brasil. Então, as pessoas podem se inteirar do assunto, participar, se informar, né? E repensar nos seus hábitos, tentar fazer a mudança interna, né? Dentro da sua residência, e ali vai começar a surgir as várias ideias de como ajudar, né? Mas só que é muito, né? Só fazendo a sua parte, olhando para o seu, se cada um fizesse isso, a gente já estaria fazendo tudo, porque, né? Cada um cuidando do seu quadrado, a gente não teria muito o que resolver, né? A gente estaria caminhando muito mais rápido. Então, assim, se a pessoa é independente, pessoa física, jurídica, qualquer coisa, ela pode sempre se juntar a um coletivo da sua cidade e propor atividades, a criatividade é super livre nesse momento, né, para que a gente possa ter resultados melhores dentro da nossa cidade, que eles não são muito positivos, né, e até tu fez um comentário nos teus stories de divulgação, e esse é um dado que a gente traz bem importante, impactante nas palestras, como a gente faz, né, é que a nível nacional o custo com os resíduos sólidos, ele gira em torno do ali terceiro, quarto maior orçamento, né, de uma prefeitura. E não é necessário, né? A gente poderia estar usando isso para educação, para saúde, para segurança, que há uma necessidade. E em vez de a gente estar gastando com resíduo, a gente podia estar gerando receita, a gente poderia estar ganhando, né? Então, assim, os dados que eu tenho de Novo Hamburgo, só para ilustrar um pouco, não é o mais atualizado, mas a gente já gasta mais de 1.200.000 por mês com a gestão de resíduos. Então, assim, imagina esse valor por mês na saúde, na educação, a diferença que faria. Exatamente. E, Geraldine, como é que a gente pode, então, né, se tornar cidadãos mais conscientes nesse sentido da separação do resíduo que a gente gera em casa? Qual é a tua orientação, a tua dica, né, para a gente manejar esse lixo que a gente gera? É separar eles, classificar eles e dar o destino correto, buscar
A gente pensa assim, ok, separei meu lixo, coloquei lá na minha lixeira, o lixeiro vai passar e esse problema já não é mais meu, mas não é mais assim, não é assim que funciona, né? Ou já em outras conversas, eu tenho uma profissional que eu gosto muito, que é a Jane Broco, ela comenta assim, o lixo não é aquele lugar mágico para onde a gente, né, leva o nosso dejeto e está tudo resolvido. Não, tá na nossa mão fazer isso acontecer, né? Então eu queria que tu orientasse a gente para de que maneira correta a gente deve pensar o destino, né, desse resíduo que a gente gera. Sim. Lembrando que primeiro, né, a gente está sobre a legislação também nos cobra, a gente não sabe disso, mas a Isso. legislação nos cobra como pessoa física também. Nós somos responsáveis pelo resíduo que a gente gera, e quase ninguém sabe. Na verdade, a prática que a gente tem, ela é fora da lei e a gente poderia ser penalizado, porque a gente não faz o correto. O lixo não some da frente da tua casa e desaparece. Está aqui dentro. Então, eu brinco que eu não falo em separar. A separação dos resíduos, não, eu falo em não misturar. Eles já estão separados. A gente só precisa não misturar. Então, se a gente partir desse princípio, isso é muito assim específico do local. A gente sempre tem que tentar entender como que é a gestão de resíduo da minha cidade. Mas vamos falar agora especificamente de Novo Hamburgo, né? A gente tem em Novo Hamburgo a coleta pública, que seria o ideal, seria só para os rejeitos, aqueles que a gente não tem solução, como o resíduo sanitário, esses assim. E nós temos a coleta seletiva, que infelizmente ela não acontece assim 100%, né? O que eu oriento as pessoas? Alguns vêm me falar, faça a coleta seletiva na minha rua. Ah, então tu já está super bem atendida, é só tu fazer a tua parte dentro de casa, manter a separação, colocar no dia da coleta seletiva somente os recicláveis e colocar na coleta pública somente o rejeito, né? Na minha rua não está passando a coleta seletiva. Bom, aí a gente precisa fazer um pouquinho mais. Eu, por muito tempo, fiz isso, de eu acumulava os meus resíduos, né, por um tempo, até para dar um volume um pouco maior, caindo toda hora na cooperativa, e eu levava meus resíduos recicláveis na cooperativa, para garantir que eles chegassem lá. Por quê? Por que eu faço isso? A coleta pública não faz a triagem também, não faz a separação? Faz. Mas eles não têm capacidade ainda para atender toda a nossa demanda. Então eu não garanto. Aí tem toda uma questão de dias também, sábado, que nem na minha rua passa terça, quinta e sábado. Sábado é o dia que, se eu for colocar alguma coisa, eu boto só o rejeito mesmo, porque é um dia que eles não vão conseguir triar, porque não tem expediente no domingo, né? Então vai passar reto pela esteira e aquilo vai para o aterro com certeza. Então, se a gente pode, no nosso trajeto, né, pegar os nossos resíduos e deixar numa cooperativa, em Novo Hamburgo tem vários pontos de cooperativas. E a gente pode levar nesses lugares, né, se estiver dentro da nossa rota, ou fazer um esquema com os vizinhos, juntar e levar, né, essa seria uma atitude bem ativa, né, e que é super possível, não é nada demais. E onde Então, é que a gente se informa, Geraldine, desses locais para onde a gente pode, então, levar o lixo que nós separamos, né? No site da prefeitura, eu não olhei nos últimos tempos, mas algumas vezes que eu pesquisei tinha lá as informações, né? Nós temos duas cooperativas em Novo Hamburgo, que é a Univale, que até está participando com a gente de algumas atividades, e temos a Colabore. E tem o movimento das cooperativas, que é o Catavida. Então, em qualquer um desses nomes, né, ou a gente mesmo, pelo Lixo Zero, pode orientar, vão ter os pontos, né, de coleta, e a gente pode se informar aonde eles estão para poder conseguir entregar. E quando é condomínio também, por exemplo, prédio, eles até fazem coletas especiais, então dá para combinar, ligar para eles, ó, um dia específico para passar num condomínio maior, eles fazem, porque para eles é um volume grande, né? Então também vale a pena, né? Eles se deslocarem para fazer aquela grande coleta. Joia. E Geraldine, para ti o lixo ele virou um negócio, né? Tu tens uma marca que Sim. ressignifica, né? Que transforma aí o rejeito em produto sustentável, né? Conta pra gente um pouquinho da tua experiência. Quando eu comecei no Lixo Zero, lá em 2016, eu comecei a pensar várias coisas, penso até hoje, né? Tenho milhões de projetos em mente e escrito,
Soluções. Às vezes as soluções, elas também são momentâneas, né? Até a gente conseguir dar um passo adiante, né? A gente tem bastante coisa para mudar, bastante coisa para desconstruir, são várias camadas e eu acho que a gente tem que ir aos poucos. Então, eu desenvolvi e lancei ano passado a Sacou, que é uma proposta para a gente reduzir, porque a gente sabe que hoje o plástico ele é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Por ser um material muito usado, de grande durabilidade, e também ele se degrada de uma forma que não beneficia, então ele acaba nos oceanos, no meio terrestre, e está sempre contaminando, e já existem estudos, que, aliás, comprovado que a gente toma plástico já na nossa água, e a gente já respira plástico. Então, a gente precisa diminuir, precisa usar o plástico para aquilo. Ele não é o vilão por existir, ele é um material importante e necessário, mas ele precisa ser usado para aquilo que ele precisa ser usado, não para coisas que a gente não tem necessidade. Eu brinco, a gente compra um pacote de arroz ou um pacote de massa que tu vai consumir em tantos minutos e o pacote dele vai durar 450 anos. Então, eu propus com a Sacou a gente resgatar a questão da compra a granel, né? Para a gente não gerar esse resíduo, o single use, né? Que a gente é esse descartável, simplesmente saiu, eu estou colocando fora, né? Então, trazer o resgate do a granel, comprar dentro do teu saco reutilizável e não gerar esse resíduo. Então, a Sacou veio para esse momento, assim, esse momento tentar trazer essa luz. É possível a gente comprar diversos produtos do nosso consumo sem precisar gerar o resíduo daquela embalagem. Que legal. E, Geraldine, apareceu uma pergunta aqui de quem está nos assistindo, que eu acho que é bem importante também. O que a gente deve separar, né? Como que a gente deve fazer essa segmentação do nosso lixo dentro de casa? Sim. Isso também, eu vou falar aqui em Novo Hamburgo, porque é o que a gente está conversando hoje, mas sempre a pessoa tem que verificar na sua cidade como que funciona a gestão de resíduos, tá? Eu gosto de frisar isso bastante porque nenhum lugar é igual. Mas em Novo Hamburgo, tá? O que a gente pode separar que a gente está otimizando e a gente está ajudando o trabalho daquelas pessoas que estão trabalhando nas cooperativas também e melhor, respeitando aquelas pessoas, né? Então, o orgânico, que o Germano vai poder falar muito melhor do que eu, o orgânico, ele é um Opa, resíduo. um pequeno acidente aqui, mas já vamos restabelecer. O orgânico, ele é um material que precisa estar separado, porque ele é um simples de resolver, né? Muito fácil, já tive a oportunidade de acompanhar ele em muitos trabalhos. Então, só que ele é o responsável também, ao mesmo tempo que ele é um material de grande volume, fácil de resolver, mas ele também é o responsável por, às vezes, estragar o resto. Porque se tu misturar o orgânico com papéis, por exemplo, tu inviabiliza a reciclagem do papel. Então, tu mantém o orgânico num local específico, aí tu três grandes separações: orgânico, recicláveis e rejeito. O orgânico, compostagem, os recicláveis, cooperativas para reciclagem e os rejeitos, então, coleta pública, porque aquilo não tem como resolver, né? Estamos em busca. Já há estudos para resolver todos esses resíduos, né? Então, essas três grandes separações. E se a gente quer melhorar ainda o trabalho das cooperativas, é separar o vidro, né? Ou aquilo que tu gera. Então, tu mantendo essa separação, a pessoa lá, porque na esteira, que eles têm uma esteira que vai passando resíduo, eles vão tirando por tipo. Muita coisa acaba passando também, porque eles não dão conta do volume. Então, se entregou aquilo separado, né, não misturado, olha quanto a gente está poupando do trabalho deles, né? Então, bem importante. E daí a gente também tem uns resíduos mais especiais, específicos, que são outras tratativas, mas que a gente também tem que evitar de colocar no nosso resíduo comum, que são os medicamentos. E quando eu falo medicamentos, não é só o medicamento vencido, é os blisters dos medicamentos, porque eles também têm contaminação para o resto de medicamento. É a caixa do medicamento, porque a caixa também é importante tu fazer o encaminhamento lá na farmácia,
porque existe muito problema de fraudes com medicamentos, né? Né, as pessoas, infelizmente, né? Eles pegam aquelas caixas e fazem a coisa errada, né? Fazem réplicas, sei lá. Assim, né? A mente humana é criativa pro lado bom, mas também, às vezes, pro lado ruim. Então, a gente tem que Ou fazer. seja, tem pontos de coleta nas principais redes de farmácia. Eu sei que na Unimed também tem, né? Então a gente pode levar a caixinha e o que não se utilizou da medicação para esses Isso, pontos para não misturar no nosso lixo, né? os contaminados, né? Lâmpadas, pilhas, daí o local que vende tem a obrigação de receber, que é a logística reversa. Então, temos que levar para esses lugares. Lâmpadas não se coloquem em coleta comum, né? Vai quebrar, tem mercúrio ali, pilha também vai contaminar. Não dá, tem que ser na. Provavelmente, se tu comprou no supermercado ele vai ter a coleta ou na loja especializada. Se não tiver, a gente tem que cobrar, porque eles têm que ter. É previsto em lei também. Então, tem uns resíduos mais específicos que tem uma tratativa um pouco mais especial, né? Mas, basicamente, o de grande volume, são os recicláveis, orgânicos e rejeito do dia a dia, ali eles têm essas três grandes separações e depois nos recicláveis a gente pode separar um pouquinho mais. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é uma dúvida muito minha também. A gente deve utilizar a sacolinha do supermercado para fazer o armazenamento do nosso lixo ou também não é o mais ideal dos mundos? Ah, eu sou suspeita, né? Eu criei a Sacou para substituir essas sacolinhas que eu acho que elas não deveriam nem mais existir, né? Eu não acho que a gente precisa criar um resíduo a mais para armazenar os nossos resíduos, né? Então, as pessoas me dizem, mas como que eu não vou ter sacola? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou colocar no lixo? A gente precisa ser criativo nessa hora, né? Então, aqui vou dar exemplo próprio, né? Na minha casa, e como eu gero saco de ração de cachorro grande, né? A gente tem o saco plástico, a gente coloca todos os plásticos ali dentro, deixa encher e faz o encaminhamento assim que tá cheio. Pro papel, se tu tem uma caixa de papelão, ou se tu tem um outro saco de ração, ele é o teu resíduo. Então, usa ele já existe ali, ele já faz parte do teu resíduo. Dá uma utilidade para ele armazenar pelo menos o teu resíduo, né? E no banheiro, aí vale a criatividade, né? Uh, também vou dar exemplo próprio. Hoje na internet tem vários informativos, até com desenhos, com forma de como fazer, de usar o jornal, fazer o saco de papel, né? Que isso também melhora na questão lá no aterro, que ele vai ser enterrado, ele vai se degradar, e então tu vai melhorar a degradação daquele material. E aqui em casa a gente usa muito o saco de papel, que a gente, quando precisa comprar alguma coisa, que não tem uma solução, né, no momento, a gente pede que venha em sacos de papel. E daí a gente usa esse no banheiro. E eu gosto de fazer identificação também. Eu escrevo, muitas vezes eu escrevo papel higiênico, não precisa mexer. Para a pessoa que está trabalhando lá, nem botar a mão ali, ela não precisa tocar ali. É só o papel higiênico e deu. Ela não precisa abrir aquele saquinho para ver se tem algum prêmio dentro, tipo um tubo de shampoo, né? Que é o produto, que é o resíduo mais limpo da nossa casa, porque toma banho todos os dias e é colocado dentro da lixeira do banheiro e acabou. Às vezes Pois é, não, às vezes porque é plástico, né? E a gente não deveria misturar com o papel higiênico. o miolo do papel higiênico também, né, aquele papel, ele pode ser reciclado. Vamos colocar lá naquele outro recipiente que a gente armazena. Exatamente. Ai, que legal, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto, né, Geraldine? Mas a gente tem que dividir essa live aí também com o professor Germano. E para a gente encerrar, eu queria te pedir para reforçar assim, o que a gente tem na programação. Eu sei que com a Horta Comunitária ainda tem atividade, né? No sábado agora, próximo, continua a campanha de levar a sacolinha retornável para ganhar uma mudinha, né? Para quem for fazer as suas compras lá na feirinha da Horta, certo? Sim. A gente tem várias atividades ainda. Começou a semana de 10 dias, começou na sexta, mas a semana de fato está começando, né? Então a gente tem várias atividades como workshops,
postagens, né? Porque a gente está trabalhando muito no digital agora, em função da pandemia, mas tem atividades direcionadas também ao público, como a Horta está propondo, a própria coleta das tampinhas, né? Para projetos sociais. A gente também tem a cooperativa da Univale disponibilizou os pontos de coleta, os pontos de entrega voluntária, que a gente chama, o PEV, para que as pessoas possam levar os seus resíduos lá. Além dos recicláveis, eles também estão disponibilizando aqueles de pequenos resíduos de construção, coisas assim que eles fazem essa gestão também para a prefeitura. Então, é só nos seguir lá no @lixo0 Novo Hamburgo, a gente tem toda a agenda é colocada todo dia, o que vai rolar no dia, né? E tem a agenda geral, que a gente já postou, e tem todas as atividades lá. E a ideia é uma construção, né? Atividades além desses eventos, fazer no decorrer do ano, e nesses eventos trazer mais ainda para trazer a conscientização e o envolvimento de todas as pessoas. Que legal, muito feliz em conversar contigo, Geraldine. A gente ainda vai voltar muito nesses assuntos aí, porque tenho certeza que a Horta aí tem planos muito mais amplos para engajar nesse movimento e para que a gente consiga sensibilizar cada vez mais os indivíduos, né? Para que a gente não fique aí passando a responsabilidade por poder público, enfim, para quem também, obviamente, tem que fazer a sua parte, mas começa com a gente, né? A Horta é uma parceiraça aí, tem projetos lindos, né? Sempre a gente se encontrou por causa do Lixo Zero e eu sempre tive muito contato com a Horta. Eu agradeço muito a todos os eventos propostos, né, por ela e a parceria de sempre. E agradeço também a ti, Roberta, por estar mediando aí a nossa conversa e o professor Germano, que vai poder aí dividir com a gente esse método muito interessante, muito, muito legal e super fácil, super simples. Acho que vai ajudar a comunidade a gente poder fazer a diferença. Muito obrigada. Que bom. Obrigada, queridona. Fica bem e ficamos em contato aí. Parabéns pela tua iniciativa e vamos fortalecer esse movimento. Obrigada. Conte com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora a gente vai convidar, então, o professor Germano para a gente conversar sobre o método Lajes de compostagem, gente, que é um método que está sendo utilizado lá na horta para a compostagem de orgânicos. Está convidado, professor. Boa noite. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Como vai, professor? Tô ótimo aqui, estava acompanhando a live aqui, ouvindo a Geraldine falar, né? Isso Nossa, a aí. Geraldine fecha 100% com as ideias do nosso projeto aqui. Parece que a gente trabalha junto, sabe? E ouvindo ela, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu acho que o movimento Lixo Zero tem isso, sabe? Tem assim uma espécie de linha de trabalho que é muito clara, sabe? É muito simples. Eu acho que as pessoas pegam isso muito facilmente, né? Eu também, quando entrei nessa linha do movimento Lixo Zero, eu percebi logo isso, que tinha muita gente assim falando a mesma língua, né? Isso é muito legal. E a Geraldine, nossa, 100%, né? Que legal. Professor Germano, a gente começou então essa conversa falando amplamente sobre a questão do lixo, sobre o movimento Lixo Zero. E agora a nossa conversa é para a gente falar sobre uma parte aí do resíduo que nós geramos, que é o resíduo orgânico. Na nossa conversa aí para preparar essa live, o senhor trouxe um dado muito importante, que é de que de 50% a 60% do lixo que a gente gera é orgânico, não é? Sim, os levantamentos hoje no Brasil colocam esses números, né? Quando a gente começou a trabalhar com as questões do lixo, lá em 2010, 2011, o nosso aqui da nossa cidade se falava em que 55%, até mais do que isso, né? Alguma coisa entre 55% e 60% era o percentual de lixo orgânico que ia para o nosso aterro sanitário. Então, imagina que coisa absurda, né? E aí a gente começou a desenvolver o projeto, né? Estamos aí, colocamos ele na rua em 2012, né? E hoje nós estamos aí com as últimas análises que nós fizemos no nosso aterro sanitário, nós estamos com menos de 32% de lixo orgânico no aterro sanitário. A gente já baixou aqui mais ou menos dos 50 e tanto lá, a gente baixou uns 20 pontos percentuais nesses 8 anos, né? Então hoje, né, o lixo orgânico é um problema
médio a alto, né? Ele era gravíssimo, né? Que era de longe o pior, né? Hoje ele é um problema de médio a alto aqui para nós, né? A avaliação que eu faço, né? Professor, o senhor está em Lages, né? Sim, Lages. Isso, qual é a população de Lages? Lages tem 156 mil habitantes aproximadamente, né? Uma cidade média, né? De médio porte. E nós gastamos aqui com coleta e disposição final de lixo, nós estamos gastando quase R$1 milhão por mês. São em torno de R$30 mil por dia, de domingo a domingo, 365 dias por semana, por ano. É muito dinheiro jogado literalmente no lixo, né, Roberta? Temos que mudar essa realidade, né? Deus me livre, isso aí não, né? Uma hora vai ter que dar uma virada, né? A gente já está fazendo isso, mas o processo ainda é muito lento, se considerar assim o Brasil como um todo, né? E aí, esse dado e essa informação de que a gente gera tanto desse lixo orgânico começou a lhe incomodar e foi por isso que o senhor foi aos poucos percebendo que dava para fazer uma compostagem de um jeito mais simples e fácil. Sim, foi daí que nasceu o nosso método, né? Porque compostagem é um negócio bastante antigo, as pessoas conhecem, toda compostagem funciona muito bem, seja uma termofílica, seja uma vermicompostagem, algumas mais complexas lá, como o bokashi, o takakura e outros, né? Todas elas funcionam muito bem, né? Mas o nível de dificuldade, assim, de conhecimento, de dedicação que precisa, varia consideravelmente de uma para outra, né? E como na minha casa nunca teve lixo orgânico, né? Desde que eu me conheço por criança, lá nos anos 70, né? De 1970, eu, assim, com 5, 6 anos, eu me lembro de estar carregando baldinho, né? De resíduo orgânico para o quintal, para botar lá num canteiro, no meio das flores, numa horta, né? Então, na minha casa nunca existiu isso, né? De lixo, né? Sempre teve na cozinha, ali do lado da pia, um baldinho, um recipiente, uma vasilha plástica, assim, né, onde a gente colocava as cascas, os restos de comida e tudo isso se decompunha no quintal em algum lugar, né? Então, para mim, essa questão de compostagem, seja qual for, é uma coisa que está no sangue, né? Está na genética da família. Então, né, e todos os filhos, os netos, que eu saiba aí da nossa família, que é bem grande, né? Não tem ninguém, acho que jogue uma casca de banana no lixo, né? Isso aí já durante décadas, aí, 2, 3 gerações, né? Que todo mundo faz algum tipo de compostagem em casa, né? E aí, observando tudo isso, né? Eu pensei assim, ó, vamos se dedicar a isso aí, né? De uma maneira mais intensa, mas nós precisamos de um método mais simples, né? A gente fez alguns levantamentos aqui no início do projeto. A nossa cidade tinha mais ou menos uns 12 a 14% de pessoas, né, de famílias, que retinham, né, esse resíduo orgânico em casa e faziam alguma forma de compostagem. Ou não era nem compostagem, é muito comum aquele buraco lá no fundo do quintal, né, e que é uma coisa assim que em termos de reciclagem não é aquela maravilha, mas é muito melhor do que ir para o aterro sanitário, né. Então a gente começou a ver, e aí tinha algumas pessoas que divulgavam a vermicompostagem, outros tipos de compostagem, a gente começou a ver que isso aí era assim, para que os outros 80, 85% que não compostavam, né, para eles começarem a fazer isso, eu percebi logo que tem que ter uma outra metodologia, uma outra ferramenta, né? E aí, com essa preocupação, estudo daqui, estudo dali, a gente acabou idealizando o que hoje, né, se conhece como método Lages de compostagem, né? É uma compostagem feita de uma lâmina, né? Muita gente chama de compostagem laminar, mas a compostagem laminar ela tem camadas específicas, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi já há muitos anos, né? A nossa não, ela é toda igual, né? Colocada uma do lado do outro, que no final acaba formando uma lâmina sobre o canteiro, uma única, né? Mas enfim, pode-se dizer que é uma variação de uma compostagem laminar, né? E ela é muito simples de ser feita, né? Ninguém se suja, ninguém precisa estar trabalhando durante meses, né? Em 15 dias ela está pronta. As plantas em cima que terminam o processo, podem ser hortaliças, podem ser flores, podem ser medicinais, né? Então, a gente viu que o método, assim, pesou bastante nas pessoas, né? Porque, assim, a gente chegava nas escolas, nas primeiras, quando a gente começou as experiências lá em 2011, 2012, a gente chega nas escolas, assim, temos um projeto de compostagem, né? Aí você lia, assim, na testa da diretora, das professoras,
Pô, lá vem esse cara me trazer serviço aqui, né? Já não damos conta direito dessa escola, escola pública, com toda essa problemática que a gente sabe, né, as dificuldades, né, de se administrar, né, enfim, todo mundo sabe o que é ensino público, né? Não é um mar de rosas, né? E aí chega um cara lá da universidade, né, que tem um salário muito melhor do que nós e vem aqui achar que tem a solução. Então a gente sentiu isso aí, né? Então é extremamente importante quando você chega num ambiente como esse, você tem que trazer algo que seja muito mais uma solução do que mais um problema. Porque se a coisa dá serviço, dá trabalho, cansa, alguém tem que parar para fazer o que está fazendo, né? Tem que gastar muito tempo, ele acaba sendo um problema, né? Mais um problema e não uma solução, né? E eu me lembro que na primeira escola que a gente estava fazendo um teste, isso ainda em 2011 para 2012, né? Tinha uma merendeira, tinha uma diretora e uma merendeira muito boa na escola, né? E a gente começou a fazer o projeto e calibrar, né? E a gente começou no inverno, foi um inverno muito frio aquele ano, sabe? E as plantas não cresciam direito, e, enfim, a gente ficou uns 2, 3 meses assim, que a coisa não ia, eu disse, vai dar certo, deixa chegar setembro, que a coisa melhora, como aconteceu, né? Mas um momento, né? Até porque eu também estava testando, né? Essa coisa de um projeto na fase inicial, você pode ter muita convicção, mas a gente nunca tinha tornado isso um projeto escolar. Isso era uma coisa que eu fazia em casa, que a minha família fazia. A gente deu uma modificada no processo para ele ficar mais simples, né? Um padrão assim que todo mundo pudesse fazer. Mas até aquele momento era uma dúvida ainda, né, Roberto? Se aquilo ia dar certo ou não, né? E aí nessa escola, um dia essa merendeira, né, nós lá na horta, ela disse a seguinte frase assim para mim: olha, professor, pegar lá as sobras orgânicas e trazer para cá para a horta e fazer isso que o senhor falou, né, que a gente está fazendo aqui, ela já estava fazendo há uns 3 meses isso, né? Ela disse assim, sem eu perguntar, ela disse assim, para mim, que sou responsável pelo lixo, né, da escola, aqui da cozinha, é menos trabalho, é mais fácil do que pegar todo o lixo orgânico, colocar num saco preto e levar lá para a rua para ser recolhido na calçada, pela prefeitura. Disse, olha, quando essa moça falou isso, eu disse para mim mesmo, ei, bingo, esse projeto vai dar certo. Até aquele momento, ainda a gente tinha dúvidas, mas quando ela disse isso, sem ninguém perguntar nada, mais dito e feito. Um ano depois, né, nem tanto isso, um pouco menos de um ano depois, essa merendeira estava dentro da nossa universidade, aqui da UDESC, num auditório, fazendo uma palestra, mostrando o caso dela, né, da escola, com dados, ela é a diretora, né, dando uma palestra para 250 pessoas dentro da universidade, né, no anfiteatro aqui da nossa universidade, né, para funcionários, professores, alunos aqui, de 4 cursos, né, de nível superior. E então, veja só, né, uma merendeira dando palestra dentro da universidade, né. Então, aquilo ali, para mim, foi um momento chave, sabe? Porque, assim, mais importante que a compostagem, né, a gente não pode esquecer que quem faz o projeto são as pessoas, né? Então, a gente tem que falar a língua das pessoas, a gente tem que ter a empatia de se colocar no lugar dessa pessoa. Você não pode chegar lá só porque você é um apaixonado por aquele tema, pela compostagem, e achar que as outras pessoas também vão ser. Não é assim que funciona, né? A gente tem que se colocar no lugar da pessoa lá que está, vamos dizer assim, se colocando como problema, porque ela é a geradora do lixo, né? E você é a solução. É uma coisa muito complexa isso, né? Então, principalmente no começo, a gente tem que até selecionar as escolas, né? Onde você vai fazer isso aí. Você não pode chegar, né? Se vocês começarem um projeto desse em Novo Hamburgo e não tiver já um conceito assim mais cultural de que escolas podem fazer compostagem sem isso dar muito serviço, você não pode entrar em qualquer escola e começar a divulgar isso aí. Porque você corre o risco de pegar alguém que não queira fazer, ou que não está com a vontade suficiente para fazer, e você queima a proposta, né, perante todo o município. E aí você vai ficar em 5, 10 anos que você não vai nem poder falar sobre compostagem no município, né? Então, no início, a gente não tem essa... como é que eu vou dizer? A gente não pode se dar o luxo de errar no início, né? Então, a gente estava com pessoas muito boas, né? E aí a gente calibrou o sistema e tal, e daqui a pouco a escola começou a virar visitação, né? Porque a horta estava linda, maravilhosa, uma escola que produz 9 toneladas de sobras orgânicas por ano, né?
9 toneladas não é pouca coisa, né? Durante o período escolar é quase 1 tonelada por mês, né? É muita coisa, isso é quase de uma, né, geração de uma empresa, né? Isso entra na categoria de grande gerador, né? E todas as escolas que nós temos hoje, aí, nós temos mais de 70 escolas que estão, esse ano, claro, né? Parou tudo um pouco, tal, mas no final do ano passado, começo desse ano, a gente tinha fechado com mais de 70 escolas, né? Então nós estamos tirando aí por mês dezenas e dezenas de toneladas de resíduo orgânico, né? Que não vão mais para o aterro sanitário, né? Não é à toa que a gente está com menos de 32% de lixo orgânico lá no aterro sanitário, né? Está tudo sendo compostado, né? E, professor, começou então o movimento pelas escolas. Eu já vi vídeos seus que o senhor compartilhou comigo em presídios. O senhor comentou Sim. também que a Assembleia, né, do município também está aderindo. Ou seja, está se mobilizando de verdade a comunidade e espaços públicos para que isso aconteça, né? Sim, tá assim. A gente hoje tem nas residências, foi feito um levantamento ali em 2015 e 2016, a gente já estava assim, passando com folga de 30% das famílias compostando. Isso é um índice altíssimo, né? Esses índices de compostagem a gente tem naturalmente só em regiões assim, de cidades médias, pequenas, onde você tem colonização alemã, italiana, que é aquele pessoal assim que tem uma tradição muito forte, né, e centenária de produzir alimento em casa. E esse pessoal aproveita, né? Então, se você for aqui no Vale de Itajaí, no Oeste Catarinense, você tem índice lá de 25%, 30%, né? A nossa região aqui não chegava nem a 15%, né? E o levantamento que a Secretaria de Saúde fez, né, através das agentes de saúde aqui da cidade, né, espalharam mais de 1.000 questionários na cidade, deu 34% das famílias compostando. É muita gente, você chegar a 34% num lugar que não tinha tradição nenhuma, né? Lages não tem essa tradição, né? Então, a gente chegou à conclusão, isso é um dado muito importante, viu? Isso é um dado muito importante, qualquer projeto, né, assim, seguindo a mesma linha né, que a Geraldine estava falando antes, da gente mudar, né, o conceito das pessoas, né? As pessoas têm níveis diferentes, né, de aceitação pela mudança, né? E eu cheguei à conclusão assim que mais ou menos de cada 5 pessoas, 1 ou 2 vai mudar hoje o seu hábito, ou amanhã ou semana que vem, de uma forma muito rápida, dela e da família, se você apresentar algo que ela vê que é fácil de fazer, que é bom, que é ecológico, que é ambientalmente correto, que é o futuro, é bom para os meus filhos, para os meus netos, sabe? Então, nós temos uma parcela grande da população, né? Então, em Lages, eu imagino que tem no mínimo 40, 50 mil pessoas que têm esse pensamento. Então, o que nós fazemos aqui, né? Um dos motivos pelo qual o nosso projeto deu tão certo e que as pessoas ainda não perceberam isso, né? As pessoas que tocam projetos, que querem mudar as coisas, né, ainda não perceberam, é que a gente tem que primeiro chegar nessas pessoas. Quantas vezes eu já fiz, a gente faz muita amizade pela internet, muita live, né? E aí daqui a pouco chega alguém do teu grupo, né, Roberto, e diz, aqui em Novo Hamburgo, né, eu quero fazer uma compostagem na escola. Em qual escola? Na escola dos meus filhos. Opa, peraí, né? Já começamos errado, né? Mas por quê, professor? Porque a escola do teu filho é uma das melhores, tem a melhor direção para fazer isso, tem alguém lá que já provou que gosta de projetos inovadores e que quer botar a escola né, a sua escola na vanguarda, você tem que ter uma direção assim para começar, sabe? Aí, já várias vezes assim, não sei, então, a princípio, não é essa escola. Se você quer fazer isso, né, professor? Porque senão a gente fica idealizando as pessoas, né? Claro que eu gostaria que a escola dos meus filhos fizesse aquela compostagem e outros tantos projetos bonitos que tem por aí, né? Mas se tu não tem a direção correta para fazer isso, você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai gastar, né, o combustível mais caro do mundo, né, que é a caridade, a tua energia. Você vai, não é? Você está fazendo, né, você está se doando para fazer isso aí. E esse combustível, essa energia aí, ela é uma coisa muito rara, ela não pode ser gasta em qualquer lugar. Né? Então, você tem que aprender, né? E isso nós ficamos muito bom, nós fazemos isso melhor do que compostagem aqui em Lages, né? Se a gente entrar num ambiente novo de trabalho, seja de uma instituição qualquer, de uma empresa, de uma escola, de um presídio, né, como a gente tem também compostagem, e a gente começar a conversar lá com as pessoas que decidem como é que vai ser feito,
Depois de 15 minutos, 20 minutos no máximo de conversa, a gente já sabe se o que está sendo colocado ali como planificação, como possíveis problemas, se realmente aquilo está sendo colocado para ser resolvido, ou se aquilo está sendo colocado como uma desculpa para eu não dizer, ó, não quero fazer isso. Tá? Você tem que ter esse dom, você tem que praticar isso aí, né? Se você percebe que é o segundo caso, ou seja, a pessoa realmente está querendo se esquivar, mas ela nunca vai te dizer, eu não quero fazer o teu projeto. Ninguém vai te dizer isso. É raríssimo isso, né? Mas você tem que ter essa percepção. Você agradece, dá um abraço na pessoa, né? Dá muitos sorrisos, tá? Ou então, e vai para o próximo, e vai para o próximo. E é assim que funciona. Porque você vai gastar 10 horas que essa pessoa não vai mudar, e numa que já está preparada para a mudança, você conversa meia hora, ela já está planejando como é que vai ser a horta, quem é que vai levar lá para fazer a compostagem, da onde que vai vir a serragem para fazer a compostagem, né? Quando cortar a grama ali aquele senhorzinho lá que ela paga para cortar a grama na escola, eu não vou mais jogar essa grama fora, nós vamos botar lá na compostagem também, sabe? Isso aí, com 20 minutos de conversa, a gente estabelece isso, né? Então, eu digo aqui que nós aqui somos muito mais... o que a gente faz, na realidade, Roberto, não é exatamente uma educação ambiental, né? Se você olhar pelo formalismo do que chama educação ambiental, tudo bem, a gente pode até ser, mas nós somos muito mais oportunistas ambientais do que educadores ambientais. Por quê? Porque a gente está procurando a oportunidade, né, que uma pessoa que já está na mesma vibração que a gente, né, ou melhor do que a gente, de participar do grupo de um bom projeto, né? Então eu vejo isso como uma oportunidade que apareceu na tua frente, né? Isso. Por que a gente está hoje conversando aqui sobre uma horta em Novo Hamburgo, gente? Né? Eu entrei em Novo Hamburgo uma vez na minha vida, né? Peguei uma linha de ônibus uma vez numa viagem. Pode chegar até lá, isso é fantástico. Né? Então o método chegou aí por quê? Porque aí tem um grupo de pessoas que tá no mesmo ritmo, né? Na mesma vibração, com as mesmas intenções, que esse grupo aqui, de outras tantas cidades, que a gente nunca na vida imaginaria que iam ser tão receptivos, né? Aqui e nós hoje... complementar, professor, para que o pessoal que está nos assistindo entenda, a gente não vai conseguir explicar aqui como é que faz o método, mas para quem tiver a oportunidade, visite a horta, veja como o José e a turma lá está fazendo isso com a ajuda do professor Germano. E a gente vai disponibilizar também, eu me comprometo aqui a levar adiante, os vídeos que o professor Germano compartilhou comigo e que estão disponíveis também na internet. Vocês pesquisam aí compostagem método Lages. Tem muitos vídeos, né, de experiências práticas acontecendo. O professor fez essa compostagem também dentro de casa, para quem mora em apartamento, com baldes. Né, eu assisti e achei espetacular. A grande diferença é a questão que tu não precisa usar minhoca, né, professor? E dá para misturar muita coisa, porque até então a gente precisava separar para não matar a minhoca, né? Inclusive, Roberto, assim, ó, eu tenho vídeos que a gente tem, porque gravamos dentro de casa, em alguns locais, né? E que nem estão na internet, porque a gente não editou. Então, se quiser, ó, você pode botar o meu WhatsApp aí, pode fixar aí no teu Instagram aí, né? O pessoal pode entrar em contato diretamente comigo, né? E tiver dúvida, a gente responde. Toda semana tem diversas pessoas aí do Brasil que a gente não conhece pessoalmente, e a gente está aí com centenas de pessoas fazendo contato, né? E é um prazer enorme, né? E assim, ó, pessoal, eu como professor, eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, né? No Departamento de Agronomia, né? Aqui de Lages. Eu sou funcionário público, né? Então, todo mundo que me faz uma consulta, eu tenho obrigação de atender, eu tenho obrigação de dedicar um tempinho lá, porque, afinal, quem paga meu salário é a sociedade, né? Toda a nossa universidade, nossa estrutura, todos os nossos cursos, tudo, né? Tudo isso é dinheiro público. Então a gente tem que fazer um bom uso disso, né? Então todo mundo principalmente o pessoal que quer fazer trabalhos comunitários em grupos, ou até em nível municipal, se quiser juntar um grupo de pessoas, vai lá falar com o teu prefeito, com o secretário do Meio Ambiente, pessoal da Secretaria de Educação e da Saúde, que são os mais envolvidos nesses projetos de compostagem, ou melhor, de redução de lixo, né? Vamos falar aqui, né? Ainda mais que o motivo da live é Semana Lixo Zero, né? E eu acho que o termo correto é a gente reduzir, né, ao máximo o lixo. A gente se coloca à disposição para dizer, ó, esse caminho funciona melhor, esse não funciona, porque a gente está aí há 8 anos batendo cabeça, né, Roberto? Olha, a gente errou, né, bastante, mas também acertamos muito, né? Então tem muitas coisas que a gente pode dizer para as pessoas
né, que realmente dão um impulso assim, inicial, que ela já pode começar num outro nível, que não como esse, né, da gente estar lá patinando em 2010, 2011, para chegar a ter um formato de um bom projeto. Né? É isso aí. Esses dias tinha uma moça que estava com um grupo... Tem 15 segundos, a gente tem que encerrar. Mas eu quero lhe agradecer muito. O pouco que a gente falou já deu para entender que é um método fantástico e que só basta a gente começar e se sensibilizar para se comprometer a fazer. Muito grata por tudo. Se quiserem... A gente vai voltar, tenho certeza.